Começamos mais uma semana, e uma semana importante, uma semana de decisão. Que decisão é essa? Na quarta-feira temos a tão famosa reunião do Fed, do Banco Central Americano, para decidir taxa de juros. E além da taxa de juros, falar sobre mercado, falar sobre inflação, falar sobre desemprego nos Estados Unidos, e isso geralmente movimenta o mercado. Então até quarta-feira fica todo mundo meio que não sobe, não desce, não sabe o que fazer, porque estão esperando essa decisão do Fed. O problema é que essa decisão tende a não ser muito positiva para a gente. Pelo menos num primeiro momento. Mas nesse vídeo vamos explorar as possibilidades, porque parece que até maio as coisas tendem a melhorar bastante. Bora lá? Deixa o like aí, por favor, para ajudar o vídeo, até por caridade, já que hoje não tende a ser um vídeo muito longo, é um vídeo mais simples, então deixa o like aí, se inscreve no canal. Começamos com esse gráfico aqui, só para resumir para quem não está acompanhando, né? A queda que tivemos do Bitcoin, lá do topo dos 109 mil dólares até os 78 mil dólares, quase 30% de queda, uma queda inferior à queda anterior que a gente teve, a correção anterior que a gente teve lá em meados do ano passado, que foi de 32%, né? Então tudo dentro do padrão, vocês percebem que é uma escadinha aqui, que vai sendo formada, né? Com quedas sempre superiores a 20%. Isso acontece ao longo de todo um ciclo de alta. Não só nesse ciclo, como no ciclo de 2021, como no ciclo de 2017 e assim por diante. E a sua dúvida é, a queda parou aqui? A resposta vem no próximo gráfico. Notem aqui como estão em destaque três momentos, que são as correções que a gente teve mais pesadas, essas últimas, né, as três últimas correções. A atual, tivemos essa que eu acabei de falar de meados do ano passado e tivemos também a de meados de 2023, né? Então vocês percebam que quando a gente tem essa correção, o que acontece com o RSI lá em cima? Ele vai para baixo da linha tracejada aqui do meio do caminho, né, que marca os 50 de RSI. E toda vez que isso acontece, reverte, pessoal. Mostra o quê? Fundo do poço e reversão a partir dali. E é exatamente o que a gente viu nesse momento, né? Depois de muita queda, o RSI veio para cá. Ele veio no semanal, tá? Esse é o gráfico semanal. Então ele veio para baixo do meio do caminho aqui, indicando, né, historicamente, que é o final dessa correção. Então a gente bateu lá em 78 mil dólares, 77, eu acho, né? E a gente voltou a subir e já estamos aí na casa dos 84 mil dólares. Como eu falei para vocês, o Fed, o Banco Central Americano, vai se reunir na quarta-feira para decidir a taxa de juros. E, como a matéria está falando, deve jogar um balde de água no mercado. Por que um balde de água? O mercado está esperando por um corte na taxa de juros. Pelo menos o Donald Trump está esperando por isso, está lutando por isso. Mas está evidente que isso não vai acontecer. Notem aqui que a probabilidade de um corte é de 1%. O mercado está sinalizando isso, né? 1% de chance de corte na taxa de juros nessa reunião de 19 de março, quarta-feira. 99% de chance de manter a mesma taxa de juros atual. Geralmente, isso reflete de forma negativa para mercados de risco. Então, ações, criptomoedas, e por isso seria um balde de água fria. Acontece que isso já era esperado. As pessoas estão mais ligadas nas próximas reuniões. Os impactos do que o Donald Trump está fazendo, que é uma forçação de barra na minha visão, né? Ele está tentando criar uma recessão fake, ou pelo menos o medo de uma recessão, para forçar o Banco Central Americano a baixar a taxa de juros. E isso parece estar funcionando. Ao contrário dessa previsão que a gente tem aqui, onde está 99% de manter a taxa de juros para agora, quarta-feira, olha só a previsão para frente. Irá o Fed terminar com QT antes de maio? QT é Quantitative Tightening, ou seja, é ele apertar, é ele secar a liquidez do mercado, né? Fechar a torneirinha. Então, ele vai acabar com isso, ele vai liberar a liquidez até maio, antes de maio, 100% no Poly Market, 100% de chance. Ou seja, isso foi aumentando, vocês percebam que lá atrás, no dia 11 de março, a probabilidade ela era inferior a 40%, estava na casa dos 30%, e rapidamente isso foi subindo e já atinge 100%. Por quê? Porque o que o Donald Trump está fazendo de dar medo no mercado está funcionando. As pessoas agora esperam por um alívio do Fed, por um abrir de torneirinhas do Fed,
aumentando liquidez no mercado e 100% estão apostando nisso. Então, pessoal, quando é 100%, é certo, né? Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. É isso que deve acontecer. É uma pressão muito grande para cima do Fed. Então pode não ter agora uma redução de taxa de juros imediata. Agora, na quarta-feira. Mas até maio isso vai acontecer. E isso vai ter um grande reflexo para criptomoedas e ações nos Estados Unidos. O Donald Trump parece que vai ganhar essa batalha. Esse corte devido a uma potencial recessão é histórico e marca picos na taxa de juros americana, como o gráfico na tela mostra para vocês. Está aqui, ó. Toda a recessão está marcada nessa mancha cinza na vertical. Então nós temos aqui, ó, vocês estão vendo década de 90, depois temos aqui a bolha.com no ano 2000, vocês estão vendo aqui, depois temos aqui 2008, uma grande recessão que a gente teve, e mais recentemente a pandemia em 2020, tá? E vocês percebam que justamente antes de acontecer a tal da recessão, né, que já dava sinais, o que acontece nessa linha que é a taxa de juros do Fed é justamente um pico de taxa de juros. E agora está acontecendo a mesma coisa, né? O Fed, se aceitar, se morder essa isca do Donald Trump de recessão, isso aqui provavelmente terá sido o pico de taxa de juros e a partir daí, como vocês percebem, todas as vezes a taxa de juros desaba. E quando ela desaba, vocês sabem muito bem o que acontece com o preço do Bitcoin. Basta voltar aqui para 2020, né? Pandemia. Em plena pandemia, pessoal, que durou aí anos, a gente viu o preço do Bitcoin disparar. No primeiro momento, desabou, né? Como desabou agora também com esse medo que o Donald Trump criou. O Bitcoin saiu de 109, foi parar em 78. Mas o que acontece depois dessa queda é uma multiplicação de preço muito devido justamente ao fim dessa taxa de juros elevada, né? A queda da taxa de juros faz com que a liquidez aumente no mercado. E esse dinheiro que entra no mercado precisa fluir para algum lugar. E entre esses lugares está lá o grande Bitcoin. Talvez por isso o Michael Saylor continue fazendo as suas compras de Bitcoin. Ontem ele comprou mais 130 BTCs, o que isso para ele é muito pouco, né? São centavinhos para MicroStrategy, no caso a Strategy agora, que mudou de nome, né? 130 BTCs, ele está quase, pessoal, quase batendo em 500 mil BTCs, está 499,226 num preço médio de 66 mil dólares por Bitcoin. Quem compra sempre reduz o preço médio. Tá aqui a prova, né? O preço está lá em 84, o preço médio da Strategy está em 66. Então compre você também, faça sempre ali suas compras programadas, o seu DCA com Bitcoin, porque isso é muito positivo. Mas você tem uma outra opção do que fazer com o seu dinheiro, e eu vou falar sobre isso agora, te dar essa dica maravilhosa. Você pode se tornar um herói do Tesouro Nacional. Olha só, comprar Bitcoin ou se tornar um herói do Tesouro. Pô, não te pega um pouco? O nome é bom, né? Herói do Tesouro. Projeto de lei permite contribuição voluntária ao Tesouro Nacional. Deputado Kim Kataguiri propõe criação de programa que permite ao cidadão aumentar a alíquota do imposto de renda em até 5% para fortalecer as finanças públicas. Sensacional! Doar dinheiro aí para o Estado, mas antes que você saia xingando o Kim Kataguiri nas redes sociais, obviamente ele está fazendo isso de uma forma de protesto, uma forma de zombaria com a esquerda, com os grandes ricos de esquerda aí que defendem aumentar os impostos. Então agora eles não precisam defender. Eles podem dar dinheiro. Tá aqui, ó. Passando esse projeto, qualquer pessoa que pedir por mais impostos, você fala, coloca o seu nome na lista e pague 5% a mais de imposto de renda, fazendo a sua parte, dando o exemplo daquilo que você defende. Você não quer que as pessoas paguem mais impostos? Comece por você. Pague mais imposto. E aí agora as pessoas não podem mais falar. Ninguém pode defender aumento de tributo se não estiver ali pagando 5% a mais de imposto de renda. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se é só lábia desse pessoal ou se eles realmente fazem o que eles falam. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.